Olá, queridos, paz seja com todos, que alegria poder estar mais uma vez com você, para termos mais um momento de meditação da palavra do Senhor. É tão especial termos esse momento, né? Onde nós edificamos, fortalecemos a nossa fé no Senhor Jesus, né? E o próprio Senhor Jesus nos disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, né? Nós estamos aqui nos alimentando nesse momento. Em especial, nesse dia, uma palavra está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, em diante ali, que nos fala do rei Josafá, o rei de Judá. E essa passagem nos mostra que, há algum tempo, esse rei veio a ter que enfrentar um momento difícil. Ele recebeu a notícia que viria contra ele um exército de moabitas, uma grande multidão, vinha enfrentar a ele, enfrentar o seu povo, enfrentar o seu exército. E foi um momento que ele sentiu medo dessa palavra. Josafá então teve medo e decidiu buscar o Senhor. E às vezes acontece isso na nossa vida. Muitas vezes nós sentimos medo. Medo por uma notícia difícil, medo por uma notícia que não é agradável, medo por uma situação que temos que enfrentar. Josafá foi esse rei que teve medo dessa palavra. Ele sentiu medo, só que quando ele sentiu medo, a Bíblia nos diz que ele decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum. Ou seja, no momento que ele teve medo, que ele recebeu essa notícia difícil, ele começou a buscar ainda mais o Senhor. Intensificou a busca com jejum, com oração, com consagração, porque ele teria que enfrentar algo difícil, algo que traria desconforto, que gerou medo, que gerou incertezas, que gerou dúvidas a ele, ao povo, ao exército. E o que nos chama atenção nessa passagem, nesse relato aqui, é que ele foi sincero diante de Deus. Ele usou o seu coração em verdade e disse ao Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. Não sabemos o que fazer. E às vezes nós estamos também nessa situação, sem saber o que fazer. Quantas vezes você pronunciou assim como Josafá essa frase: eu não sei o que fazer. Por quê? Porque a situação era difícil, o momento era complicado, aquilo que aconteceu era algo inesperado, você não estava preparado para enfrentar. Mas no momento que ele fez a citação, dizendo: Senhor, não sei o que fazer, ele menciona algo que nos traz esperança, que nos traz certeza, que mesmo em momentos difíceis nós temos a solução, nós temos o socorro bem presente na hora da angústia, né? Quando ele diz assim, lá no versículo 12, ele diz assim: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Olha só, ele foi sincero diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas mesmo não sabendo o que fazer, os meus olhos estão postos em ti. Eu não tiro os meus olhos de ti. Eu não vou desviar minha atenção do Senhor. E aqui nós aprendemos algo interessante, precioso e maravilhoso. Os meus olhos precisam sempre estar postos no Senhor. Levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Para o monte, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Nesse momento aqui, Josafá, na sua sinceridade diante de Deus, ele ouviu Deus falar ao coração dele quando ele mencionou, dizendo: Senhor, não sei o que fazer, mas não tiro os meus olhos de ti. Ele ouve uma resposta de Deus para ele, dizendo: pois essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Reuel. Ou seja, Deus disse: fiquem tranquilos,
essa batalha não é de vocês, essa batalha é de Deus. E essa palavra ela fala muito no meu coração, porque ele foi alguém que confessou diante de Deus: Deus, eu não sei o que fazer, eu estou sem rumo, estou perdido, não sei que decisão tomar. Mas ele, mesmo momento que ele disse isso, ele expressou confiança em Deus. Deus, eu dependo de Ti agora, meus olhos estão em Ti. Eu confio em Ti, eu vou esperar por Ti, meu socorro é de Ti. E creio eu que quando ele ouviu a resposta de Deus dizendo: não, essa luta não é de você, essa luta é de Deus, creio que o coração dele deve ter se acalmado. E é isso que acontece na nossa vida quando nós temos algo difícil para enfrentar, algo que nós não sabemos como fazer, mas nós continuamos firmes, crendo, olhando para o Senhor, olhando para os olhos de Jesus, para o coração de Jesus, para a vida de Jesus. Eu creio que venha da parte de Deus sobre nós um refrigério, um alívio, esperança, de certeza na vitória. Mas aqui tem algo que nos mostra que Deus não isentou ele da luta. Deus disse: amanhã vocês irão contra eles. Deus mandou eles se prepararem e enfrentar. Era para eles enfrentar aquela dificuldade, não era para fugir, não era para ter medo, era para enfrentar. Vocês vão ao encontro deles, mas vocês não precisarão lutar, apenas tomem posição. Olha só, Deus disse que iria dar o livramento, eles não precisariam lutar, mas era para se posicionar, ir ao encontro. Ou seja, não era para recuar, não era para fugir, era para tomar a posição diante daquela luta. Tomar a posição diante daquela dificuldade que teria que enfrentar. Mas Deus já havia dito: não, vocês não vão lutar, essa luta é minha. Mas mesmo assim, tomem posição, permaneçam firmes. E se você continuar depois da leitura aqui nessa passagem, você vai ver a forma, ou a estratégia usada por Josafá para enfrentar o exército inimigo. A Bíblia diz que ele reuniu todos os cantores e colocou eles à frente do exército armado. Aqueles que ministravam as canções foram colocados à frente, marchando à frente do exército. E louvando a Deus, eles diziam assim: deem graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, antes do exército com armas, com espadas, ia quem? Os cantores, os adoradores, iam à frente da batalha. E aqui já tem algo que mexe ao nosso coração, né? Se eu tenho algo para enfrentar, se eu tenho algo difícil para resolver, se eu tenho uma luta travada, o que eu tenho que fazer? Colocar a adoração na frente. Continuar adorando a Deus. Continuar louvando o Senhor. Buscando o Senhor. E a Bíblia diz assim que no momento que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir. Ou seja, o louvor chegou até o Senhor. As canções chegou até o Senhor, louvores, e o Senhor colocou emboscadas aos inimigos. O nosso louvor, a nossa adoração, ela é uma arma de ataque, é uma arma poderosa. Ela vence as barreiras, ela destrói o inimigo. Quando eu estou com o coração adorando ao Senhor, quando eu não me abato, quando eu não fico afligido, quando eu não fico com medo, quando eu não retrocedo, quando eu levo os meus olhos para o Senhor e começo a dar louvores ao Senhor. Então essa passagem me chama a atenção. Eu quero que ela fale ao teu coração também. Porque às vezes nós estamos exatamente assim, sem saber o que fazer, com medo, meio que perdido devido à notícia que ouvimos, às vezes a notícia que realmente gera tristeza, gera preocupação. Mas o que fazer? Fazer como Josafá. Levar os olhos para o Senhor, colocar os olhos no Senhor e encher o nosso coração, encher os nossos lábios de louvor, de adoração e tomar posição.
ficar firme diante daquela luta. Porque quem vai dar vitória é o Senhor. Então, se você está em dúvida, se você está com medo, se você tem a batalha travada, permaneça firme. Deus é quem luta por você. E continue adorando todo o teu coração, toda a tua força, dando louvores a Deus, diz a palavra. O louvor que destrói o exército inimigo, que rompe as barreiras, que desfaz as obras do inferno, que atrai a presença de Deus para a nossa vida. Que Deus possa encontrar em nós esses verdadeiros adoradores, que colocam os olhos nele, que são sinceros diante dele, mas que permanecem firmes diante do Senhor. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa vir sobre você, estar sobre você. Se você não está sabendo o que fazer, coloque os teus olhos no Senhor. Dê louvor ao Senhor, porque a vitória é certa em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Quero fazer uma breve oração com você, louvando a Deus por esse momento, para que o Espírito Santo possa te dar essa coragem, essa determinação, encher teu coração de paz nesse momento e que Ele possa estar fazendo algo precioso na sua vida, em nome de Jesus. Oramos a Deus. Pai, obrigado, Deus, por mais um momento de meditação da Tua Palavra, a qual nós estamos aqui diante do Senhor, de Tua Palavra, Deus, e tendo como exemplo, Deus, essa vida desse rei, que num momento difícil que precisou enfrentar algo, ele olhou para Ti, colocou os olhos em Ti, mesmo com medo, ele não deixou de tirar os olhos de Ti, e ele deu louvores ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, achar em nós esses homens e mulheres de fé, que mesmo em meia luta, permanecem firmes, tomam prontidão e vencem, Deus, através da adoração. Em nome de Jesus, visita, Deus, cada ouvinte, Deus, cada lar que está, Deus, nesse momento, Deus, recebendo essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa, Deus, dar sabedoria, graça e poder e liberar a vitória, Pai, que o Teu povo precisa, Pai. Assim eu creio, Deus, que assim como o Senhor fez na vida desse rei, o Senhor pode fazer na vida dos meus irmãos, Pai. A nossa vida, Pai, porque nós cremos, Deus, no Teu poder. A Tua palavra declara que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então o Senhor não mudou. O mesmo livramento que o Senhor deu para o Teu povo no passado, o Senhor pode dar hoje para Teus filhos que creem e que permanecem com os olhos em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça, coloque os teus olhos no Senhor e dê o teu louvor ao Senhor, em nome de Jesus.